Olá, Jaca Lovers! Bem-vindos a mais um episódio de JacaCast. Eu sou a Ju. E eu sou a Fer. E eu sou o Vitor. E o episódio de hoje é... Aquele em que falamos sobre restaurantes. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast JacaCast. Aqui estamos juntamente com a Ju e com a Fer. E aí, vocês querem se apresentar um pouquinho? Vamos lá, Fer! Oi, pessoal, tudo certo? Meu nome é Fernanda, tenho 26 anos, sou arquiteta e urbanista e eu tô aqui porque eu fui a criadora do Arquitetando na Terra e eu estou aqui contribuindo para esse podcast junto com a Gil do Jaca pra gente trazer um monte de conteúdo legais para vocês sobre arquitetura sustentável e entre outras coisas. Isso aí, Fer. Muito obrigado. Vamos lá, Ju, se apresenta aí um pouquinho pra gente. Oiê, gente! Eu sou a Ju, tenho 29 anos, sou arquiteta e urbanista, sou criadora do Jaca Fruto e estou aqui para contribuir, trazendo um pouco de uma releitura do que é o dia a dia sustentável, como a gente pode trazer esses conhecimentos da arquitetura para o nosso dia a dia. E é isso, vamos lá! E por fim, né, deixa eu me apresentar. Eu sou o Vitor, tenho 26 anos. Estou aqui mais para aprender do que para ensinar, mas vamos lá também. Bora junto! Vamos lá. Bom, primeiramente queria saber como surgiu essa história do podcast, assim, vocês poderiam dar uma breve história de onde surgiu essa ideia, ou quais são as ideias, assim, para seguir nos próximos episódios. Pode falar um pouquinho mais? Tá, eu começo. Bom, eu e a Ju, né, a gente é amiga desde 2014, desde o primeiro dia de faculdade. E desde então essa amizade foi indo durante esses anos, cada um também foi seguindo o seu caminho. Mas nesse ano a gente descobriu que o nosso caminho se entrelaçou novamente. Juliana entrou aí, depois ela pode falar um pouco sobre o caminho dela com a sustentabilidade. O que eu posso dizer para mim é que surgiu, né, essa ideia do Arquitetando na Terra, trazer um pouco a sustentabilidade na arquitetura e trazer um pouco essa informação para profissionais, estudantes. E eu conversando, né, como somos amigas, conversando, eu percebi que ela também estava com umas ideias de sustentabilidade e a gente achou a melhor forma era juntar essas ideias e trazer um podcast aí para tentar conversar com o pessoal, de trazer informações, trazer ideias diferentes. Eu acho que é isso. Pô, muito legal, Fer. E aí, Ju, o que você vai falar aí? Então, é muito maluco que eu e a Fer, a gente foi amiga desde o início da faculdade, mas nos últimos anos, por eu ter feito intercâmbio, a gente meio que ficou em turmas separadas. E aí ela tinha uma pesquisa em relação à sustentabilidade, eu tinha uma pesquisa em relação ao patrimônio, e aí começou com minha tese de graduação final, que eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão de sustentabilidade. E aí eu fiz o Jaca Fruto para minha tese de graduação, que era para falar sobre a jornada do alimento do corpo e ambiente. E aí isso meio que foi se desenvolvendo, só que eu sempre sentia que no Instagram eu não conseguia passar tudo que eu estava estudando. E aí eu meio que deixei o Instagram um pouco parado durante um tempo. E aí eu estava conversando com a Fê e com o Vitor. E aí o Vitor falou assim, nossa, vocês têm tanto para falar, vocês deviam falar no lugar de só fazer uma postagem. E aí foi aí que surgiu a ideia do podcast pra gente vir falar sobre o assunto. Legal demais, podcast é sempre uma boa porta para novas conversas. Então vamos lá, a apresentação do tema de hoje vai ser restaurantes. Olha, Jaca! E aí, pessoal, então é esse o tema de hoje, hein? Restaurantes. O que podemos falar sobre eles, hein? Desde a infância, assim, eu vim numa cidade do interior e eu não tive muito costume, assim, de ir em restaurantes muito diferentes no interior. A coisa era bem, tipo, vamos festejar no restaurante X ou vamos comer no restaurante Y, sabe? Assim, no dia a dia. E vocês, o que vocês podem contar um pouco mais das suas lembranças, assim, da infância a respeito de restaurantes?
Ai, a minha lembrança mais forte de infância é uma pizzaria que tinha próximo à minha casa, só que era uma pizzaria que não tinha restaurante, então a gente era só delivery, né? E aí eu lembro que todo Ô, louco, domingo, naquela época já tava rolando já o delivery fluido, assim. delivery rolando solto, e aí a gente, tipo, todo final de semana pedia 3, 4 pizzas, e aí ia os amigos pra casa e aí era aquele tanto de pizza, e eu lembro de 1 milhão de garrafas de Coca-Cola. Sempre era garrafas de Coca-Cola e é muito engraçado porque a minha mãe tem uma raiva porque toda festa, toda foto de festa, ou de encontro, ou de jantar, sempre tem uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa. Famosa família brasileira. Não, é verdade. Em casa Propaganda, também. filme de propaganda. É, momento propaganda. Não é patrocinado, hein? Em casa era assim também. Tinha sempre os lixos ali, né? Os plásticos, a garrafa de Coca Pet. Às vezes quando era aniversário de criança, então tinha os pratinhos, tinha os copinhos plásticos e... O bolo enrolado no papel alumínio, cada clássico. pedaço num papel alumínio diferente, e os brigadeiros, cada um tinha um plastiquinho e um papelzinho. Saquinho surpresa. E você, Fer, o que você pode contar um pouco da sua lembrança de infância? Isso que eu ia falar, essas festas de criança, assim, ó, o que mais me vem à mente, assim, é aquelas festas de aniversário do McDonald's. Vocês lembram disso? Sim, sim. Eu tive várias, eu já fui em várias nessas do McDonald's e era assim, né? Era plástico pra dedéu, né? Era plástico no copo, era plástico no sanduíche, era plástico na batata frita e tinha aquelas reposições que eram outros plásticos, assim. Então eu lembro de as lixeiras ficarem muito cheias, assim, depois do aniversário. E as crianças brincavam com os plásticos, era uma coisa meio uma zona no local, assim. Eu lembro muito disso, assim, era uma coisa que eu lembro que eu ia pro shopping, tinha a área lá do McDonald's pra fazer festa. Hoje em dia eu nem sei se eles fazem, mas eu acho que não, né? Eu acho que não. E eu lembro dos saquinhos de lembrancinha que tinha 30 mil coisas de plástico. Era o apito que você nunca usava. Era aqueles outros... O cabinho do guarda-chuva de chocolate. O cabinho do guarda-chuva de chocolate. Aquelas moedinhas de chocolate que vinha no papel alumínio E também. vamos confessar que nem o chocolate a gente comia, né? Não, bem o chocolate. Aquele tanto de pirulito que, além de ser um cabo de plástico, era embrulhado num plástico. E as 1 bilhão de balinha que vinha embaladas individualmente. São coisas que... Hoje você para pra pensar e ver quanto de plástico você produziu até hoje, dá vontade de chorar, de pensar só o tanto de balinha que você comia na escola no recreio, sabe? E sabe o que eu gostava? Nossa, É sim. que a gente percebe que nessas festas infantis tinha muito lixo, assim, né? Muito lixo pra evitar de precisar lavar a louça, né? Sendo que eu lembro da infância que, acho que até hoje, mas não vejo isso mais tão recorrente. Mas a água sempre foi vista como um bem infinito, assim, né? Por exemplo, andava na rua, via senhoras, até minha mãe lavando a calçada, lavando a área, como se a água fosse infinita. E, tipo, você via nas festas de criança tudo de plástico, como se fosse uma contradição ali, né? Sim, aí você fazia aquelas festas de aniversário no salão de festas e aí vinha as mães depois com a mangueira assim, ó, e nem tinha terminado de catar os plásticos do chão, aquele tanto de glitter, aquele tanto de aqueles papelzinho, confete, sei lá o que mais, e jogava água em tudo, puxava com o rodo e falava, não, tá bom então, é isso. E lava em casa. Tinha aquela bala de coco, vocês lembram? Que vinha embrulhadinha no... Papelzinho. Aquela coisa lá não servia pra nada, era só enfeite lixo, mesmo sim. e era um monte. Gente, por que a bala de coco não podia ficar solta no negócio? Porque não faz sentido. Aquele negócio só dava trabalho de você desembrulhar pra comer a bala de coco. Porque era um plástico transparente e aí por fora era aquele tipo um papel crepom, né? Que
que se molhasse ainda deixava a bala colorida. Por isso que colocava o plástico transparente pra balinha não ficar colorida. Não, é um negócio bizarro assim, de você pensar hoje em dia, né? Mas faz tempo que eu não vou num aniversário de criança, nem sei se ainda rola essas coisas. Não tenho muito mais criança. É engraçado falar sobre o lixo, né, que gera esse negócio, assim. Então, era uma coisa que não separava nem o lixo, né? Era tudo junto. Era ali os restos de comida, era o plástico, era tudo misturado e ficava por isso mesmo. E até quando faziam festas de aniversário em restaurantes, se via a mesma coisa. Não forneciam pratos de vidro pra gente comer, as crianças, era o que os pais iam levar. Então tinha possibilidades, mas realmente eu acho que era falta de informação, né? Hoje em dia, a gente tendo a consciência, a gente vê que dava para fazer diferente. Sim, e eu acho engraçado assim, que a gente vê muito isso daí hoje do lixo, né? A gente tem muito mais consciência disso. E agora nessa conversa aqui eu até lembrei de uma instalação que teve uma vez na praia do Rio de Janeiro, acho que foi Copacabana, que eles estavam falando sobre os consumos o tanto de lixo que encontrava no mar, assim, de plásticos, de embalagens antigas, essas coisas, sabe? E eles fizeram o quê? Eles construíram tipo um muro de plástico, assim, sabe? Com todo o lixo. E falando assim, daqui uns dias, hoje é um muro de plástico que tá te barrando de chegar na praia. Vai ser no futuro só o plástico que vai estar no mar que vai te barrar, sabe? Eu achei aquilo muito incrível, assim, sabe? Deu uma ideia, a dimensão, assim, que realmente, se a gente não tomar cuidado, se a gente não começar a se policiar, é um negócio que vai crescer infinito, né? O lixo com plástico, com esse tipo de embalagens, né? Não, mas você pensa, não sei se vocês viram, teve um tempo atrás, um cara postou uma foto que ele achou numa praia, um copinho de uma Olimpíadas de 80 e pouco. Agora não lembro se foi 86 e tal. E aí, tipo, mano, o copo tava intacto, sabe? Ele achou na praia. E aí eu fico pensando, imagina o papelzinho da balinha que eu comi quando eu tinha 5 anos. Os 5 babalu que eu comia por dia. Onde esse papelzinho tá, saca? Sim, sim. Tipo, ele tá aí ainda. Tá rolando no mundo, né? Uma coisa que eu fiquei também pensando agora, a respeito, por exemplo, antigamente, começo do ano, antes do mundo acabar, né? Estamos em pleno 2020, para quem for visto no futuro, meio a uma pandemia mundial, só deixando, pontuando o dia de hoje, né? Mas antigamente a gente ia bastante em restaurantes, assim, né? E com a quarentena, com os lockdowns, a gente vem consumindo muito delivery, né? E eu sempre fico com um pé atrás, assim, de você pedir um delivery, porque você sempre fala assim, nossa, mais uma embalagem que ou eu vou ter que guardar na gaveta e nunca mais ver, ou eu vou ter que jogar fora, sabe? E o que vocês acham, assim, desse novo usufruir do restaurante na quarentena? Eu acho muito difícil. Tipo, toda vez que eu vou pedir um delivery, eu sempre entro no Instagram do restaurante pra ver se eles têm alguma coisa falando da embalagem pra viagem deles, sabe? Tipo, nossas embalagens estão tais. Ou alguma coisa do tipo. Eu pedia muito um restaurante em São Paulo e que faz massas excelente. E no início da pandemia, eles sempre mandavam, era uma embalagem de plástico, mas era uma embalagem que era uma tampa, era tipo uma marmita, sabe? Então você conseguia reutilizar perfeitamente aquilo, sabe? E tipo, inclusive se eles me pedissem para retornar no restaurante, eu retornaria a embalagem. E aí, uns meses atrás, eu tava em São Paulo e pedi no restaurante porque eu sabia já da embalagem. E aí, quando eu pedi, veio uma embalagem que eles estão usando muito agora, que é uma embalagem de plástico bem mais baratinha, que vem com um plástico em cima, tipo um papel filme que é prensado, assim, sabe? Ele é meio que Legal. colado a quente, só que aí o que acontece? Aquela embalagem que era um pote que tampava antes, agora não é mais um pote reutilizável. Você gerou aquele plástico, aquele negócio que você estampou, e aquele Tupperware virou tipo um pote que você só pode guardar coisas que estão destampadas.
Ou então se você for tampar, você vai ter que tampar ele com um paninho de cera, ou você vai ter que tampar ele, ou então colocar alguma fruta ou alguma verdura que pode ficar destampada dentro da geladeira ou alguma coisa. Eu até coloquei os meus pra guardar maquiagem, assim, funcionou super bem, mas, sabe, tipo, eu tive que dar uma outra utilidade a uma coisa que tava super bem antes. Cara, e vou falar pra vocês que, sei lá, um pouco antes, assim, antes de entrar em quarentena também, levar marmita, assim, no trabalho, né? É um negócio que, às vezes, é um ato tão pequeno, assim, só que você evita de gerar muito lixo, né? Por exemplo, o iFood, eles têm um negócio chamado Loop, que você pede comida para o seu almoço, né? E nessa comida ele vem, por exemplo, num Tupperware, assim, num suporte de plástico, embrulhado no plástico, com garfinho e faca de plástico, embrulhado no plástico, garfinho e faca de plástico. Então, tipo, plástico atrás de plástico, lixo atrás de lixo, e você não tem a opção, não tinha pelo menos até o momento que eu parei de pedir, né? Mas, e fica a dica aí pro iFood, tem a opção de você pedir sem os talheres, sabe? Isso é um negócio pequeno, mas é um negócio, por exemplo, eu não uso, eu não tinha o que fazer com talher, sabe? Então Sim. É complicado, né? Não, isso quando não vem aquela embalagem de isopor, né? Que aí você quer me matar do coração, vir aquela embalagem de isopor. Que a pessoa que inventou essa embalagem, nossa, deve ter sido revolucionário na sua época, mas hoje você está destruindo o mundo. Uma dica, né? Fica a dica, não use embalagem de isopor. Por favor. Não, e eu acho que toda a jornada, assim, da sustentabilidade que cada um segue é muito própria, assim, é muito de você. Por exemplo, a Juliana, ela teve o caminho dela da sustentabilidade, diferente do meu. O meu ainda é algo que ainda está se construindo, assim, mas conforme a gente vai pesquisando, aprendendo, a gente tem muito mais consciência do que antes. E o que eu tive, acho que o impacto mais que eu tive nessa quarentena foi a questão do lixo. É onde eu mais senti eu produzindo lixo. E conforme eu fui vendo o meu lixo ali, gerando, assim, eu fui vendo, eu tendo a consciência, nossa, é muita coisa. Tem que realmente deixar esse lixo num lugar próprio. Então, o delivery foi criando essa consciência em mim por conta desse lixo que eu tava vendo crescendo, eu tava vendo ele precisando de um cuidado, né? Porque é muita embalagem, é muita coisa ali envolvida. Então o delivery foi trazendo pra mim justamente isso, de tipo, meu Deus, essa embalagem aqui, ela é alguma coisa? Ela tem alguma consciência sustentável? Porque isso realmente me deixa mais com consciência mais limpa, acho, pra consumir isso. Sim, sim. Não, é um negócio complicado, assim, quando você vai pedir uma comida, né? Você sempre fica com o pé atrás. Mas uma coisa que eu achei legal, assim, que tipo, você vem observando bastante, uma mudança é uma coisa pequena, mas é algo super legal, assim, de se perceber, né? Por exemplo, os canudos que foram proibidos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso daí era um lixo desnecessário, assim, sabe? Tipo, totalmente não fazia sentido, né? Por exemplo, sei lá, você usa o talher de metal e você usa um canudo de plástico, por quê, sabe? E é uma coisa bem legal, assim, de a gente já ter observado já, né? Essa lei que proíbe os canudos, sabe? É uma coisa pequena, Será que isso é uma cultura? Sim, é uma cultura que a gente tem, acho que, sei lá, desde os Estados Unidos implementando na gente, assim, né? Porque toda vez que eu peço alguma bebida, eles trazem um copo e o canudo. Assim, mesmo eu não pedindo canudo. Ué, mas eu não posso tomar no copo? Tem que usar o canudo? O copo tá sujo? Não, sem contar a cara que a pessoa faz pra você, achando que você é um alienígena no momento que você recusa o canudo, né? A pessoa fala assim, mas você vai beber sem canudo? Isso não é de beber sem canudo, é um suco de laranja. Eu tipo, ele é pra beber sem canudo. Que mágico. Mas é muito louco isso, porque, assim, essa
coisa de jornada de sustentabilidade, né? Eu era uma pessoa que eu consumia muito canudo. Hoje eu paro pra pensar e me dói o coração de pensar o tanto de canudo que eu consumia. Por quê? Pelo fato de eu sempre tomava suco de laranja, né? O tal do suco de laranja de manhã. E eu tive, tipo, uma mancha na boca de suco de laranja com sol, sabe? E demorei muito pra tratar e fiquei meio traumatizada. E aí, no lugar de eu simplesmente lavar a boca depois de tomar um suco de laranja, não, eu comecei a tomar um canudo toda vez que eu tomava um suco de laranja em casa, sabe? E aí, hoje em dia, é, tipo, completamente absurdo na minha visão, sabe? Mas, ok, isso foi a minha jornada. E as pessoas, elas, por mais que você queira não consumir aquilo que você tá tentando, você tá se esforçando para não gerar o lixo, tem hora que eles não te dão a opção. Eu fui tomar um milkshake no Chiquinho. E aí eu cheguei lá e aí eu falei assim, eu não quero canudo e toma aqui o meu copo. E eu tinha um copo, eu tenho um copo do menos um lixo, e no copo do menos um lixo, ele tem por dentro o ml marcado. Então, por exemplo, eu vou pedir um milkshake de 200 ml. E aí você dobra o copo na altura do 200 ml e a pessoa não pode fazer aquilo, ela sabe que aquilo é 200 ml, sabe? E aí o cara falou assim, não, você não pode usar o copo e você tem que usar o canudo. E só tem esse jeito. E aí eu falei assim, então tá bom, então eu não quero o milkshake. Parabéns, você perdeu um cliente que ia comprar um milkshake de R$ 15, mas agora você, por causa do seu copinho de plástico e do seu canudo, supostamente biodegradável, falou que não, você perdeu um cliente por causa disso, sabe? Não, é fogo, né? Às vezes eu fico pensando, será que existe algum bar, algum restaurante que tem esse incentivo à sustentabilidade? Eu não conheço nenhum, assim, vocês conhecem algum? A Fer conhece. Eu conheço alguns. Eu acho que o que eu mais gostei, assim, dessa mudança que eu tô pra São Paulo, assim, é justamente essa possibilidade de estabelecimentos sustentáveis. E eu acho que o mais me impressiona é que você pode andar na rua, você pode acabar encontrando uma coisa dessas, assim. E foi o que aconteceu comigo. Eu andando aqui pela Rua dos Pinheiros, falei, tô com vontade de tomar um gelato, vamos procurar um gelato. E eu vi um lugar que aparentemente era um gelato, eu fui entrando lá e logo de cara já tinha um texto ali, assim, de poucas palavras, mostrando que eles incentivavam agricultores locais, que tinha todo um cuidado na escolha dos ingredientes. Falei, nossa, que legal, né? E eu entrando, tinha uns sabores muito legais de sorvetes. E ela pergunta, né? Você quer no copinho ou você quer na casquinha? Eu falei, vou na casquinha, né? Só que eu não tinha me tocado o que era o incentivo deles na questão da embalagem. A embalagem, ela é comestível. É uma marca... Pois é uma marca, chama Oca Bioembalagens, que elas fazem de mandioca, se não me engano, de beterraba. Então, ali ela tem vários tamanhos. Você toma o seu sorvete, depois você pode comer. Comer a embalagem. E tem a colherzinha, né, que você usa também. E a colherzinha era feita de alga. Nossa, muito legal. Era de alga e também pode ser de milho. E essa colherzinha você colocava na composteira deles, que faria o ciclo, né, da sustentabilidade. E aí, mas vocês conhecem mais algum restaurante assim que tem esse incentivo à sustentabilidade? Vocês têm alguma coisa para indicar pro pessoal? Eu tenho mais um. Tem um youtuber que eu gosto demais, que é o Mohamed, não sei se vocês conhecem, o Mohamed Indy. Ele é meu catálogo de restaurantes aqui em São Paulo, basicamente. E por meio de um vídeo dele, eu conheci o Corrutela, que é um restaurante que tem uma pegada muito sustentável,
que eu acho que dos pontos que eu mais gosto deles é a composteira, que eles têm no restaurante deles. Que da hora! E nessa composteira, eles colocam o resto dos alimentos que geralmente gera, né, no restaurante. E o que me surpreendeu foi também dá para colocar o guardanapo. Se o guardanapo é feito de celulose, ele pode ser colocado na composteira. Então, ele tem uma pegada muito legal, assim, também de alimento, de produtores locais. Tem produção de energia solar, o que, para ele, assim, ele contando que realmente traz um benefício muito grande, assim, na hora da conta de luz, porque ele economiza muito. E uma coisa que ele... Oi? Não, pode falar, desculpa. Não, é que eu ia falar que uma coisa que é muito legal da política do restaurante deles, que não é sustentabilidade só pelos alimentos, pela energia, materiais, mas é uma sustentabilidade humana também, onde ele trata os trabalhadores de forma humana, dá o devido descanso. A gente também tem que pensar nisso, né? Que sustentabilidade também traz um pouco disso, de ter essa relação social assim, mais saudável, né? Sim, pô, legal. Eu não vou anotar esse corrutela na minha lista aqui para uma próxima visita. Isso, mas anota. Achei legal a parte que você falou que eles têm como uma composteira, cara. É um negócio muito, muito louco, né? Porque a gente sempre pensa no lixo assim como algo que não... Sei lá, no plástico, pensa em materiais que não se decompõem, né? Mas a gente nunca... Dificilmente tem aqui um restaurante que pensa em alimentos que se decompõem, assim... alimentos orgânicos, né? Eu achei bem legal a proposta deles. E eu acho legal dessa proposta também que, tipo, eles colocam, por exemplo, o guardanapo. Hoje em dia, você ir num restaurante que tem guardanapo de pano é algo muito raro, né? Porque, querendo ou não, é um pouco caro, porque as pessoas vão ter que pegar esses guardanapos, mandar para uma lavanderia e voltar. E assim, muita gente já carrega o próprio guardanapo, mas o restaurante ele é obrigado a fornecer. E, tipo, você compostar esse guardanapo é uma ótima saída, sabe? É um ótimo... Guardanapo é compostável? Guardanapo é compostável. Que isso, hein? Aprendendo mais uma aí, gente. Então, tipo, é legal você pensar que a natureza, ela é cíclica, sabe? O alimento ou aquele resíduo, ele vai virar... Tipo, ele vai virar uma outra coisa que vai dar vida pro seu alimento de novo, sabe? Ele vai voltar pro ciclo, ele vai voltar pra cadeia. Ele não é um plástico que vai demorar 5.000 anos pra ser decomposto, sabe? Então isso é muito legal. Não, legal pra caramba. E também nessa composteira, o produto final, né, da composteira você pode usar, né, na sua plantação, e eles fornecem isso, tipo, se o cliente quiser um pouco desse resíduo para colocar nas plantas, na sua casa, assim, eles providenciam, eles podem te dar, assim, sem cobrar nada. Mano, que legal. Eu tenho um amigo que ele mora numa república em São Paulo, né? E na casa dele, na república, tem uma composteira, sabe? E tinha uma época que eu tinha minha hortinha ali e ele falou assim, preciso trazer pra você ainda o chorume da composteira pra servir de adubo e tal. E eu fiquei pensando, mano, que legal, sabe? E tipo assim, no final das contas ele nem me mandou, eu acabei deixando o apartamento e as plantinhas só fiquei com as mudas agora. Fica pra uma próxima. Mas o legal é que você vai num restaurante, né? Você come e você leva pra casa uma comida para suas plantinhas, sabe? Tipo... 2 em 1. Sabe? Pro seu apartamento Santa Cecília, que tem várias coisas legais. Não, e o Albeiro, que eu nem falei, né, o nome da sorveteria que eu fui, chama Albeiro, e aqui na Rua do Pinheiros, e eles também têm essa questão da compostagem, né, que você pode levar também para sua casa. E o que é o mais legal é que você, na hora quando você pedir o delivery, você pode pedir um pouco desse resíduo para chegar na sua casa por delivery. Nossa, e aí vem a embalagem compostável com o composto dentro pra você pôr na sua coisa? É. Que mágico! Legal, hein?
Cara, Mágica. eu achei um negócio muito louco, assim, que nesse negócio de a gente dar novas caras a alguns produtos, né? Que no Rock in Rio 2019, eles tinham uma proposta junto com a Natura, Heineken e a Natura, que todos os copos plásticos do Rock in Rio iam virar embalagens da Natura, sabe? Eu achei essa ideia muito bacana, assim, de reaproveitamento de um lixo, né? De um produto, sabe? Que eu acho que a sustentabilidade é isso também. A gente não crucifixa o copo plástico a todo tempo, né? Mas, por exemplo, seria interessante achar um novo objetivo para esse lixo, né? Reutilizar o lixo, sabe? De outra forma. Eu achei esse exemplo do Rock in Rio, assim, genial. Bati palmas naquele ano e falei assim, tô tomando uma cerveja de um jeito tranquilo aqui, sabe? Eu gostei muito assim, da atitude deles. Espero que isso se perdure por vários eventos. E é legal que você tá dando esse resíduo um final que não é um final de resíduo, né? Ele tá dando um final que ele tá sendo direcionado para uma fábrica que vai transformar aquilo em embalagem, nesse caso, sabe? Aquilo não vai ser colocado dentro de milhares de sacos plásticos e vai ser jogado no aterro ou jogado no mar, sabe? Então, eu acho que isso que é importante. Eu, por exemplo, quando eu vou nesses eventos, por exemplo, ano passado eu fui no Rock in Rio, né? Que foi esse ano dos copos da Heineken. E aí eu li que tinha essa como que é o nome disso? Parceria, né? Essa parceria da Heineken com a Natura. Mas mesmo assim, eu falei, eu vou levar o meu copo. E você não podia levar o seu copo com tampa. Não podia entrar nenhum copo de tampa, só podia entrar copos sem tampa, até garrafa de plástico você tinha que levar sem tampa. E aí eu levei o meu copo, e aí eu não sei o que aconteceu, tava chovendo muito, e eu sujei o meu copo de barro, sabe? E não tinha onde eu limpar, não limpou bem, aquela coisa, né? Não queria correr o risco. E aí eu peguei um copo. E eu não fiquei me matando porque eu peguei um copo. Porque normalmente quando eu vou em alguma festa ou algum lugar que as pessoas meio que me obrigam a pegar o copo, porque eu não tenho outra opção a não ser pegar o copo, eu seguro aquele copo como se fosse uma joia, sabe? É o copo até o fim e não solto. E aí eu vou pra casa e levo o copo, e às vezes minha mãe abre minhas bolsas. Ela falou assim, Ju, por que tem um copo de plástico aqui? Eu falei, amiga, eu fui numa festa uma vez, e aí só tinha um copo de plástico e eu não quis jogar fora. Muito bom. Mas você sabe, né, Ju? Nossa, mas é assustador, né? Se sujar de lama é só tomar um vermífugo depois. Entendedores entenderão. Assistam Piadinha interna. Carnaval 2019 na Record. Bom, mais um assunto assim que a gente pensa, né, nesse quesito que é muito atual, assim, da quarentena, dos deliveries, seria as entregas, né, que a gente pensar que tem alguém ali que está se deslocando, que está gerando uma poluição ali, né, gerando resíduos, só que resíduos energéticos ali, né, de queima de combustível, essas coisas. Eu fiquei pensando assim, é muito bacana quando existe um restaurante assim que tem o seu público e tem o seu raio de atuação, assim, sabe? Porque você reduz bastante assim os resíduos, reduz a poluição que gera o transporte do alimento até a sua casa, né? E fiquei pensando, vocês têm algum exemplo assim em São Paulo de alguns restaurantes que tem um raio curto de atuação, essas coisas? Então, essa questão do raio, ela é muito louca, porque isso cai no assunto da pegada de carbono, né? De cada do produto que você está consumindo. Pode ser um alimento, pode ser, sei lá, um tênis, pode ser uma roupa, pode ser qualquer coisa. E no quesito restaurante, em São Paulo tem alguns restaurantes que eles tanto diminuem a pegada de carbono deles no delivery, né? Então eles têm um raio, quanto o alimento in natura que chegou até ali, sabe? Então, por exemplo, tem um restaurante que eu gosto muito em São Paulo que chama Isla Café. Ele é ali da região de Pinheiros
E durante a quarentena foi muito legal, que no início da quarentena eles fizeram uma campanha que chamava Comida de Luta. Era comida de luta? Eu acho que era tipo comida... Ela vai pesquisar e vai colocar aqui na descrição. Sim, vou colocar aqui. E aí eles estavam dando marmitas para moradores de rua durante a quarentena e tudo mais. E aí agora eles meio que reinventaram um restaurante e ele chama Isla Oriente. E aí eles têm umas embalagens que são de papel, você vê os molhos em umas garrafas de vidro. É super legal, só que eles têm um raio de 10 quilômetros a partir do restaurante que eles atendem. E tipo, isso é muito importante, sabe? Porque querendo ou não, é um saco que a pessoa que mora mais afastado não consegue ter acesso a esse elemento. É um saco, é muito difícil, ainda mais em São Paulo, que é uma cidade absurdamente gigantesca. Mas pelo lado da sustentabilidade, isso é muito importante, sabe? Porque querendo ou não, se o seu alimento tem que viajar, sei lá, 1 hora, 2 horas para chegar na sua casa, ele não vai estar num quesito sanitário, talvez bom, sabe? Se for numa hora do rush, o cara pega um trânsito, o cara fica ali... O cara dá um grau com a sua pizza, o recheio fica tudo pro outro lado. Sabe? Então, tipo, tem muito... uma maçaroca. Já recebi várias pizzas assim, já. Tem muito isso, sabe? E sobre essa questão do raio do alimento, tem alguns restaurantes que eu gosto muito que tem essa questão, sabe? Por exemplo, o Futuro Refeitório, ele trabalha com os produtos deles, vêm da Santa Julieta Bio, que é uma fazenda que produz esse sistema agroflorestal, que é próxima a São Paulo. Então, tipo, e é entregue lá os alimentos numa caixa da Santa Julieta Bio que o cara vem e recolhe toda semana, sabe? Então, tipo, ele não tá gerando lixo e o cara só vai porque ele tem tantas entregas pra fazer naquela região, sabe? Então, tipo, ele não tá comprando o alface que veio sei lá de onde, ele tá comprando o alface que veio do raio curto. Outro restaurante que também faz isso é o Mocotó. O Mocotó fica na Vila Medeiros. Tem o Mocotó Café no Mercadão de Pinheiros e tenho também o Balaio MS, que é do Mocotó do Rodrigo e que também tem. E eles vêm, o alimento deles, se eu não me engano, é da Santa Adelaide, que também é uma outra fazenda, tipo essa Santa Julieta Bio, que eu vou linkar aqui na descrição, que também tem isso, sabe? De tipo, ser um alimento que você sabe quem cultivou, você sabe a terra, como essa terra tá, você sabe como tá essa fazenda, você sabe o que colocaram ali, quem foi, você conhece a pessoa, sabe? Tipo, esse alface é do João, esse alface é da Maria, sabe? Então, tipo, você tem como saber isso. Apoiem produtores locais, hein, galera? Mas uma coisa que eu acho bacana, assim, de São Paulo, cara, é que São Paulo, apesar de ser uma cidade grande, as pessoas são muito bairristas, né? Então, geralmente, se você, sei lá, um Faria Limer, um Santa Cecília, sei lá, mora lá na Moca, meu, sabe? O pessoal sempre consome, assim, produtos de restaurantes locais, sempre busca ajudar o seu próprio bairro, sabe? Que é um negócio bastante importante, né? Porque é uma só comunidade, né? O lugar que você vive ali e é meio que crescer junto, assim, sabe? Ajudando tanto nessa parte sustentável, como também ajudando como uma comunidade, né? Isso com certeza. E São Paulo é muito louco esse negócio de ser muito bairrista, né? Eu cresci na zona norte de São Paulo, perto de Santana, e depois minha família morava ali perto do Jardim São Paulo. E tipo, a nossa vida era ali, sabe? Era o restaurante, era ali, era a padaria do fulano, que meu pai comprava o pão todos os dias. Eu conheci a mulher que vendia Yakult. E tipo, a fulana da feira que eu comia o pastel todo domingo. Então, tipo, isso é muito importante, sabe? Você conhecer o seu bairro. O que a gente tá falando aqui, desses restaurantes que a gente conhece, é porque, querendo ou não, tá dentro da nossa área que a gente vive, que a gente caminha e que a gente entra em contato. Mas nada impede da gente conhecer um lugar que seja fora da nossa área. Então, se você tiver uma dica de um restaurante da sua área,
que tem uma pegada sustentável que você conhece, ou de um delivery que você conhece, que usa umas embalagens super legais. Manda pra gente saber. Vou querer conhecer, com certeza. Comida é sempre bom, né, gente? Pô, legal, Nossa, legal. ainda mais nessa pandemia. Não, legal demais. Pô, acho que é isso, né? Temos um programa aqui, como diria Mamilos. Muito bom podcast Mamilos. Beleza. E é como a Ju falou, se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, elogio, qualquer coisa, manda no nossos Instagram, que é o @arquitetanaterra e @jacafruto, que a gente vai olhar lá os comentários de vocês. Sim, com certeza. E é isso. Espero que todo mundo tenha gostado aqui do nosso conversa, né? Sintam-se à vontade para conversar com a gente aqui também. Vai ter um e-mail aqui embaixo e comentários. E é isso, estamos todos abertos à conversa e espero vocês no próximo episódio. E é isso, bem-vindos ao JacaCast. Uhul! Jaca! Jaca! E aí, pessoal? E a dica de hoje, qual vai ser? Começa aí, Ju. A dica de hoje vai ser um canal no YouTube que chama Conservation International. Eles trazem bastante coisas com essa pegada meio que uma outra perspectiva. E eles têm uma série que chama Nature is Speaking. E aí é como se os elementos da natureza estivessem falando, estivessem mostrando a perspectiva deles, sabe? Então, tipo, tem a floresta falando, o céu, a montanha, o gelo, a água, o solo, o oceano, a mãe natureza, a barreira de corais. E é tipo, é muito legal que quem fez esses vídeos, quem dublou, foram atores bastante famosos na época. Bastante famosos assim, não na época, né? São bastante famosos. Alguns deles: Harrison Ford, Julia Roberts, Edward Norton, entre outros. E aí é muito legal e é tipo assim, são vídeos muito emotivos que pega assim no seu coração, que na hora que você escuta você fala, nossa gente, eu vou repensar minha vida, sabe? Eu acho que vale muito a pena. E um dos que eu mais indico de todos esses, se você quiser, fala assim, nossa, eu só tenho tempo pra um. Assista o Solo, que é com o Edward Norton, tem 1 minuto e 26. Você tem 1 minuto e 26 na sua vida para assistir um vídeo que vai te fazer pensar sobre o jeito que você está habitando o planeta Terra. Não, legal. E você, Fer, o que você tem de dica pra gente? Eu tenho uma dica que eu não assisti toda a série, ainda tô assistindo, mas que é a do Zac Efron, que é na Netflix. Se não chama Curtindo a Vida, né? Onde ele vai em várias partes do mundo ver soluções sustentáveis. Então, cada parte é uma solução diferente, é uma abordagem diferente com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a alimentação. Então, é bem legal ver nesse mundão aí pessoas fazendo coisas diferentes, coisas que às vezes você nem imagina que exista, mas existe. Então, eu acho que é uma boa dica assim de criatividade para a gente expandir um pouco a nossa mente. Pô, legal. A minha dica de hoje vai ser um filme. Esse daqui é mais uma reflexão assim ao longo de uma aventura, né? Acho que são duas pessoas que decidem escalar a Patagônia. E daí eles começam a refletir assim, eles veem as geleiras, ver todos os efeitos ambientais ao longo do tempo, assim, sabe? Eles começam a refletir, conversam com o dono da Patagônia, que é uma marca de roupas, né? E eles vão escalar na Patagônia, na Argentina, só que tem uma marca de roupa chamada Patagônia também, que tem toda uma pegada sustentável. Patagônia Seption. É uma marca de roupa bem cara, mas a pegada deles, a ideia deles sustentável é bem bonita, assim, que são roupas para a vida inteira, são roupas que você não joga fora, você devolve para eles, eles vendem ou doam, sabe? Bem bacana, chama 180 Graus Sul. Daí você traduz para inglês, que esse daqui não tem tradução em brasileiro, não. Mas vai estar na descrição aqui a dica.
E acho que é isso, né? Listinha anotada? Legal. Listinha tá anotada? Listinha tá anotada. Então é isso. Temos esse programa aqui muito bom. Muito obrigado pela conversa de hoje. Dona Juliana, Dona Fernanda, eu sou o Vitor e é isso. Valeu, pessoal! Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Até!